continuação de Gênesis capítulo 2, a gente vai ler e refletir que Deus criou o ser humano como a coroa da criação, a sua imagem e semelhança. O que significa isso? Significa que a vida é um presente de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai refletir lá em Atos 17 que para pessoas que não acreditavam em Deus e que não conheciam de fato aquilo que Jesus havia feito por nós, ou seja, então há uma ênfase na ressurreição, mas ele diz que Deus criou o ser humano, que Deus nos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, em outras palavras, que Deus nos deu corpo e alma. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós ouvimos que do pó da terra o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo, Nefesh. Deus soprou sobre o ser humano e deu vida ao ser humano, ou seja, não deu apenas corpo, mas também deu alma, essa relação de corpo e alma. Deus nos deu olhos, ouvidos e todas as partes do nosso corpo, as coisas básicas, mas também nos deu a oportunidade de pensar, refletir, usar a nossa razão. E é dessa forma que Deus se relaciona conosco e também nós nos relacionamos com aqueles que estão ao nosso redor. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele vai dizer que Deus nos fez, então nós colocamos a nossa vida e nós entregamos a nossa vida como uma verdadeira adoração a Deus. Ou lá em 1 Coríntios capítulo 6, que nosso corpo faz parte do templo do Espírito Santo. Então, portanto, usem esse corpo para a glória de Deus. E essa lição também nos convida a refletir, pensando que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Com a queda em pecado, de fato, nós perdemos aquilo que Deus havia nos dado, o fato de conhecermos plenamente e vivemos de acordo com a sua vontade. Porque pecado, basicamente, é não fazer a vontade de Deus. Mas por causa que nós perdemos essa capacidade de viver de acordo com aquilo que Deus espera de nós, para aquilo que Deus nos criou plenamente humanos. Nós perdemos isso. É por isso que Deus ele envia seu Filho, Jesus Cristo, para restaurar em nossos corações essa imagem perdida. Que aqui a gente tem em parte, aguardando a ressurreição, para ter de forma plena essa imagem de Deus colocada em nossas vidas. Mas aqui, enquanto estamos aqui, nós exercitamos esse presente de Deus por estarmos unidos com Cristo Jesus. Gálatas 3, versículo 26 e 27, reflete muito sobre isso, porque nós somos filhos de Deus, nós recebemos essa identidade por sermos batizados, nós fomos revestidos de Cristo, com as qualidades de Cristo. Enquanto estamos aqui, Deus nos dá essa possibilidade de crescermos em paciência, em domínio próprio, em mansidão, todos os frutos do Espírito Santo que fazem parte, nós somos revestidos de Cristo. Isso nada mais é do que essa imagem restaurada já a partir do batismo, enquanto nós vivemos aqui em relação com as pessoas que estão ao nosso redor. Para refletir então um pouquinho sobre o Deus que criou a mim e a você, pense sobre essas perguntas. O que muda na sua vida o fato de você saber que você é a coroa da criação de Deus, que Deus te criou? Segundo aspecto, Jesus ele vem restaurar a imagem perdida na criação por causa do pecado. Como a sua vida hoje pode refletir a imagem de Deus na vida do seu próximo? Acho que essas duas perguntas já dão base, já ajudam a gente a pensar sobre essa lição também. Que Deus abençoe o seu preparo e no seu estudo.